Pouco hoje, o Espírito Santo ele me incomodou, já vem me incomodando há bastante tempo, a estudar acerca de adoração, da adoração. E hoje nós vamos falar sobre adorar a Deus em todos os momentos. Né, Pastor Júlio, às vezes a gente nos pega em situações em que parece que adorar a Deus ou continuar adorando a Deus é algo difícil, né? É algo doloroso para a gente. E o Espírito Santo ele me trouxe, ele me fez estudar, e o pastor me convidou, e foi a palavra que gritou em meu coração: adorar a Deus em todos os momentos. Porque nós vamos ver que quando se trata de adorar a Deus, muitas das vezes nós nos mostramos seletivos, ou então queremos barganhar com Deus. Se está tudo bem, eu sou um adorador fiel, eu sou um adorador ali fervoroso. Mas no momento que começa a ficar difícil as coisas para mim, eu já nem lembro mais como se adora a Deus. Porque está difícil, como é que eu vou adorar a Deus no meio da dificuldade? Sou acostumado a adorar a Deus quando tudo está indo bem na minha vida. E foi em cima disso que o Espírito Santo ele me incomodou fortemente. Só que nós vamos ver que nós fomos feitos para adorá-lo, certo? Aqui nós vamos ver como foi dito lá em Isaías 43, 21, que nós fomos feitos para adorar e proclamar a adoração a Deus. E se a gente for buscar lá em João 4, 23, Jesus ainda vai nos ensinar como nós devemos adorar a Deus, que não é de qualquer forma. Temos que adorar a Deus verdadeiramente, e em espírito e em verdade. Então, nós não podemos nos fazer seletivos quando nós falamos sobre adoração. Por quê? Porque nós vamos entender que a adoração a Deus ela é em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos ver aqui, eu até anotei, eu li uma vez, eu achei interessante, fica guardado no meu bloco de nota, e eu passei aqui para os bolsos. Benihim, ele vai dizer que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus, tudo isso em formato de adoração. O próprio Benihim que falou isso, ele vai dizer que a adoração ela tem que ser vivida como uma prática central das nossas vidas. Então, quando nós falamos de adoração aqui, segundo a Bíblia, e segundo aqui, claro que não é uma base para a pregação, mas é um grande pensador aqui da palavra, Benihim, nós vamos ver que a adoração ela tem que ser mantida 24 horas, independente do que aconteceu no meu dia, independente do que eu estou vivendo, a adoração a Deus ela tem que ser mantida. Porque uma vez Billy Graham, ele nos ensinou que a adoração ela não pode acabar assim que os instrumentos param de tocar. Porque quando nós nos apegamos a isso, pastor Marlon, nós entramos naquele ciclo vicioso de enquanto os instrumentos estão tocando, eu adoro, eu pulo, eu rodo, eu dou cambalhota, mas no momento que o instrumento desliga, aí a minha adoração ela também é desligada. Aí o que acontece? Nós nos acostumamos a ser adoradores de 7 da noite a 9:30 da noite, na terça-feira e no domingo. Só que a adoração, nós vamos ver que ela não pode ser uma prática casual, e sim uma prática de vida, vivida 24 horas por dia das nossas vidas. Amém? E quando nós falamos de adoração, nós vamos ver aqui no decorrer da Bíblia, que a Bíblia ela nos ensina muito acerca da adoração. A Bíblia ela nos ensina e nos mostra personagens bíblicos, eles externando a sua adoração frente ao milagre. Só que a Bíblia ela também vai nos mostrar que nós devemos adorar quando as coisas começam
a dar, digamos, dar errado, ou quando nós entramos no deserto para ficar melhor aqui a frase, para melhorar a frase? Devemos adorar frente ao milagre. Mas será que nós estamos prontos para adorar ou continuar adorando quando nós estamos dentro do deserto? Aí eu te convido aqui para a gente ir lá em Êxodo 14, 15. Hoje é dia da Bíblia, pastor, então te vai andar um pouquinho, mas eu vou ser bem breve. Êxodo 14, 15, que vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante seu bordão e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aqui nós vamos ver que, perante esse grande milagre, de ver e de saber que Faraó está vindo com todo o seu exército para pegar o povo, e ali a gente já não sabia mais se Faraó, com aquele sentimento que ele guardava em seu coração, se ele viria para resgatar ou para dar um fim naquele povo de vez. Então o povo ele começa a ficar ali assustado. Moisés ele vai clamar a Deus e Deus ele dá essa ordem para Moisés, e é aí que o mar se abre e o povo passa em pé seco por meio do mar, e quando chega do outro lado, até que o último termine de passar, Deus mandou para Moisés repetir agora, mas para que o mar ele venha se fechar, e ali morreu dentro do mar Faraó com seus guerreiros. Aí nós vamos ver no capítulo 15 que o povo ele começa a adorar a Deus. Moisés ele começa a cantar: o meu Deus é grande, ele matou cavalo e cavaleiro. E a Bíblia vai continuar dizendo aqui no capítulo 15 de Êxodo que Miriam ela vai pegar um pandeiro, um tamborim, ela vai começar a dançar enquanto Moisés ele está louvando, e as mulheres começam a fazer igual, e ali eles começam a louvar a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que pela quantidade de pessoas que tinham ali, foi uma das maiores adorações que já houveram na terra. Só que quando eles se pegam ali no deserto, a Bíblia é tão cuidadosa, pastor, que no mesmo capítulo 15, onde é mostrada a adoração do povo, a Bíblia ela vai relatar a primeira murmuração do povo após o Mar Vermelho. E o Espírito Santo ele vinha me incomodando, porque ele estava falando comigo: será que você está pronto para adorar? Não só quando as coisas estão boas, mas quando você estiver dentro do deserto também? No mesmo capítulo, o escritor ele teve o cuidado de deixar aqui a adoração grandiosa que eles fizeram a Deus, e antes de mudar para o capítulo 16, ele vem falando aqui da primeira murmuração do povo após ter atravessado o Mar Vermelho. Deu nem muito tempo, pastor, eles já estavam ali, acabou de adorar, eles já começaram a reclamar. Então a adoração a Deus, ela não pode ser simples na nossa vida, ou só quando nós queremos uma coisa assim pertinente. Tá indo tudo bem, eu sou um adorador. Agora que está indo tudo mal, eu me calo. Então, nós vamos ver aqui, durante a Bíblia, exemplos de adoradores. Mas aqui é uma parte que o Espírito Santo ele me chamou muito a atenção. Foi aqui em Êxodo 14, 15. Mas eu posso dar mais um exemplo para você. Não precisa colocar não, para a gente manter aqui. Se você for lá para 2 Crônicas 20, nós vamos ver ali quando o povo de Amon e Moabe, eles descem para tentar guerrear contra Josafá e seu povo, e Josafá ele se sente com medo. Aí nós vamos ver que enquanto nós estamos em um momento de medo na nossa vida, aí se torna mais fácil ainda se tornar um adorador fiel. Por quê? Porque agora eu estou com medo. Aí nós vamos ver que Josafá ele sente medo, e o que Josafá ele faz? Ele vai implementar uma grande adoração ali naquela terra. Ele vai falar para o povo: não vamos parar de adorar enquanto o Senhor não responder. A Bíblia vai dizer que
Deus ele responde, e ele fala para Josafá: escuta, Josafá e toda a congregação, essa peleja não é sua, mas é minha. Aí Josafá, quando ele escuta Deus falando isso, aí Josafá ele começa a ficar ousado. Aí ele fala: então já que a peleja é de Deus, nós vamos ir para o campo de batalha diferente, vamos colocar os músicos na frente e nós vamos ir louvando a Deus para o campo de batalha. Aí a Bíblia ela vai continuar dizendo que quando eles estão chegando no campo de batalha, o exército inimigo, eles começam a sentir um negócio diferente, pastor, aonde a mão que está segurando a espada, ele não consegue mais controlar, e eles começam a se matar até que sejam todos desbaratados, assim como diz na Bíblia. O medo que Josafá sentiu fez com que ele se tornasse um adorador insistente, pastor Peter, porque ele falou: não vamos parar de adorar enquanto Deus ele não responder. Só que após esse episódio, passado um tempinho, a Bíblia ela vai nos mostrar que o mesmo Josafá, ele vai fazer um plano com a sua esposa. Ele vai falar assim: aí, vamos pegar nosso garoto e vamos colocar ele para casar com a filha de Acabe. Por quê? Porque se nós juntarmos os dois reinos, nós vamos criar um reino mais forte ainda. Aí aquele ambiente de adoração que ele mesmo criou e trouxe para suas terras, o seu plano, que na sua mente era infalível, fez com que caísse tudo por terra. Por quê? Porque Jezabel precisava só dessa chance para poder resgatar e trazer de volta a idolatria no meio do povo de Deus. Está entendendo por que a adoração ela tem que ser 24 horas por dia? Porque no momento de vacilo nosso, o inimigo ele entra, e ele não entra para brincar não, pastor Marcelo. Adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida é difícil, é difícil. Pastor, o senhor está falando porque deve ser fácil para o senhor. Não, não é fácil para mim. A mesma palavra que você está recebendo, eu também estou recebendo de Deus. Fica tranquilo. Só que o Espírito Santo ele me incomodava e ele me mostrava as diferentes ocasiões de nossa vida em que nós devemos continuar adorando a Deus. Será que é fácil? Eu vou mostrar aqui, antes eu já vou terminar, não vou segurar muito aqui na palavra, mas será que é fácil adorar a Deus enquanto nós estamos com medo? Eu já falei, quando Deus se cala, eu já falei que é fácil adorar a Deus frente ao milagre, é difícil dentro do deserto. É melhor adorar a Deus quando estamos com medo e quando Deus se cala. É fácil? Vamos abrir aqui. Aí eu vou pedir para colocar para mim João 19:38, por favor. Evangelho segundo escreveu João 19:38. Onde vai dizer assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e o horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Ok. Aqui nós vamos ver um momento que Jesus Cristo ele vai se calar por algum momento. Aqui nós estamos falando
de um período após a morte de cruz de Jesus Cristo. É um momento que ele se cala. Só que o interessante é que quando Jesus ele se cala, nós vamos ver que os discípulos eles vão dispersar. Eles vão dispersar. Por quê? Porque é uma dificuldade de continuar adorando quando aquele que nós somos acostumados a ouvir falar e nos orientar está um momento sem falar conosco. Só que nós vamos ver que José de Arimateia, ele vai e resgata o corpo de Jesus Cristo. Porque naquele tempo, pastor Júlio, a morte de cruz igual Jesus Cristo ele sofreu, o corpo era jogado no lixão. Não havia dignidade para aquele corpo. Então, antes que o corpo de Jesus fosse jogado no lixão, José de Arimateia ele resgata o corpo de Jesus Cristo. E ele faz com que o corpo de Jesus Cristo receba todos os cuidados antes de ser sepultado. Só que em contrapartida, nós vamos ver aqui na sexta-feira, lá no domingo, nós vamos ver dois homens que a Bíblia vai relatar que eles estão descendo no caminho de Emaús, aonde aqueles homens eles estão perdidos. Jesus não fala mais conosco, ele não aparece mais para a gente. Então chegou a nossa hora de ir embora. E aqueles homens eles estão indo embora, descendo no caminho de Emaús. E o interessante, pastor Peter, é que aqui nós temos dois cenários, nós temos dois episódios, um na sexta-feira e um no domingo. Aí sabe o que acontece? É que na sexta-feira, pastor, José de Arimateia, ele estava na sexta-feira do silêncio, só que a sua expectativa já estava lá no domingo da ressurreição. Só que em contrapartida, aqueles dois homens que estão descendo no caminho de Emaús, eles estão no domingo da ressurreição, pastor Marlon. Só que a sua perspectiva está presa lá na sexta-feira do silêncio. E aqui, o Espírito Santo ele começava a me incomodar e mostrar o quão difícil é se manter um adorador em várias ocasiões que nós vamos viver na nossa vida. Só que não é impossível, porque mesmo com Jesus, ele em silêncio, a Bíblia vai dizer que José de Arimateia e Nicodemos, eles vão preparar o corpo de Jesus com todas as especiarias e vai envolver o corpo de Jesus com linho fino. Linho fino naquela época era chamada veste de justiça. Sabe o que eles estão querendo declarar aqui com seus atos? Que Jesus mesmo calado, ele continua sendo justo. Então, quando nós falamos de adoração, nós temos que estar pronto a passar por esses momentos. Nunca foi falado, para mim pelo menos, pastor Marcelo, que seria fácil. Nunca falaram para mim que seria fácil. E eu não posso ser responsável e subir aqui e pregar um evangelho de facilidade para vocês. Porque aqui eu parto para o último exemplo, que não é nenhum exemplo. A palavra ela está pautada aqui nesse texto, só que aí, pastor, eu me permiti aqui a dar um passeio, me perdoa, mas a palavra, aqui, o texto que é o foco da mensagem é esse aqui, eu viria direto, só que o Espírito Santo ele me incomodou, mas nós já vamos terminar, Mateus 24, a partir do verso 3, aonde vai dizer assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá de acontecer na vinda do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas
são os princípios das dores. Aqui na King James, o escritor ele vai dizer que é o princípio das dores de parto. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar aqui uma vez sobre as dores de parto. Jesus Cristo está falando com os seus discípulos tudo o que há de acontecer antes da vinda. E ele fala sobre as dores, fala sobre guerra, rumores de guerras. E quando ele fala que esse é o princípio das dores de parto, aí eu começo a entender um pouco mais o que Jesus ele queria dizer para os seus discípulos e deixou escrito aqui para a gente poder aprender. Por quê? Porque eu não sou pai ainda, mas aqui Guilhermo e os demais pastores já têm essa felicidade. A esposa de vocês, no momento do parto, elas passam por um momento chamado de coroação. E eu fui pesquisar e vão dizer que o momento que o bebê está coroando é o momento em que a mulher atinge o ápice da sua dor ali naquele parto, quando o parto é normal. E por quê? Está escrito aqui, e Jesus deixou que seria o princípio das dores de parto. Porque nós vamos saber que a mulher ela sente aquela dor, aquele aperto, só que quando o neném acaba de nascer, vem aquela alegria e aquela felicidade de receber aquela nova vida ao mundo. E aqui, porque nós vamos sentir essas dores de parto? Porque Jesus Cristo ele deixou avisado: vai doer, vai doer, vai doer. Mas quando você chegar no ápice da sua dor é porque está coroando. E quando terminar de coroar, é aí que ele vai chegar. E lá em João 16, 22, vai falar sobre o parto da mulher. Onde eles vão deixar escrito que ali a mulher ela sente uma forte dor. E logo depois vem a alegria por receber um varão. Então vai doer. Só que enquanto dói, nós temos ali a fé e a confiança, que no término da coroação, é aí que ele chega, e chega para acabar com essas dores. Mas as dores que ele vai vir para terminar, é daqueles que se manteram fiel na sua adoração. Por quê? Porque enquanto dói, enquanto machuca, enquanto a gente sente aquela dor apertando, ele ali em contrapartida, ele também vai nos deixar escrito, pastor Marcelo, lá em Lucas 21, 27, que após todas essas dores, então ele virá por cima das nuvens, junto com os seus anjos. Então, eu não vim aqui, talvez, no início da mensagem, você deve ter achado que eu vim aqui para te assustar. Eu não vim aqui para te assustar, eu vim para te trazer uma mensagem de alívio. Porque enquanto nós nos mantemos fiel na nossa adoração a Deus, Ele se mantém fiel naquilo que Ele nos prometeu. Mas pastor, eu estou sofrendo. Mas lembra, Ele virá por sobre as nuvens, com grande poder e grande glória. Pastor, mas eu estou dentro do deserto. Mas Ele virá por sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Pastor, mas eu estou passando por uma adversidade na minha vida. Mas Ele virá por sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Mesmo que doa, mesmo que machuque, adorar a Deus em diferentes ocasiões da nossa vida, é aí que nós devemos nos manter fiel a Ele. Prestar a adoração que só Ele é digno de receber. Porque a nossa recompensa, ela é muito maior do que a nossa dor. A nossa recompensa, ela é muito maior do que a nossa dor. E aqui, já para eu terminar, eu falei que não ia demorar muito. Eu quero terminar lá em Jó
19, 23. Pode colocar agora, pode colocar no telão para mim, por favor? Já vou passar para o pastor. Jó 19, 23. Onde está escrito assim: quem dera agora as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que gravassem num livro. 24. 24. E que com pena de ferro e de chumbo, para que sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Guarda essa palavra de ânimo para a sua vida. Que independente do momento que você está passando, independente da situação que você está enfrentando, eu ainda verei a Deus, você ainda verá a Deus, não importa o que você está passando, você ainda verá a Deus, e a promessa dele está viva, a promessa dele está de pé, e a nossa recompensa, ela é mais forte, ela é mais poderosa, ela é melhor, e ela é mais proveitosa do que a nossa dor, e aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite.